Quando a empresa é pequena, tem uma frase do professor Clóvis Luiz Padovese, que ele falou o seguinte, que a informação financeira ela deve trazer mais benefício do que custo para ser obtida. O que isso significa? Que nós, em uma empresa pequena, não precisamos controlar tudo, cada vírgula. Por quê? Porque isso vai gerar um custo de tempo e, consequentemente, de dinheiro, que no final das contas não vai valer a pena. Se a gente controlar absolutamente tudo na empresa, quanto é que vai custar? R$ 5.000 por mês. Se a gente não controlar tudo, se a gente controlar meia dúzia de informação, quanto vai custar? Eu acho que vai custar uns R$ 500 por mês. Ou seja, vai custar 9 vezes menos, só que não vai ser, só que vai ter tanto, só que vai ter uma utilidade muito parecida. A gente não vai tomar decisões 9 vezes melhor se a gente tiver esse nível de informação tão alto, né? Então, tem um termômetro, né? Se a gente não tem nada, é péssimo. Se a gente quer ir lá para o outro lado, ter tudo certinho, dá para ser? Dá, mas vai custar muito caro e no final das contas não vai valer a pena. Então, minha opinião é que a gente esteja aqui no meio termo, tá? O que é esse meio termo, na minha opinião? O que nós precisaríamos controlar? Vendas, com certeza. Uhum. Contas a pagar, contas a receber. Assim, o que mais vai gerar resultado para pequena, média ou grande empresa, de longe, o que mais vai direcionar a gente para o resultado? Porque assim, se a gente começar a olhar os problemas da empresa, são vários. Qualquer empresa tem problema. Sempre. A minha tem problema, a sua tem. Toda empresa tem problema. Toda organização tem problema. Se a gente começar a olhar os problemas, a gente vai olhar, nossa, tem esse problema, tem o outro, tem o outro, tem o outro. E a gente vai começar a tentar resolver esses problemas. Qual que é o perigo disso? De a gente trabalhar muito, resolver muitos problemas e não ter resultado. O que é o resultado? Lucro. Então, para a gente não cair nessa armadilha de trabalhar muito e não mexer o ponteiro do lucro, o que eu recomendo? Nós temos o seguinte, qual que é a situação atual da empresa, do ponto de vista de lucro? Hoje, ou nos últimos 3 meses, quanto estamos lucrando em média? Nós temos que ter essa métrica. Vou usar um número qualquer aqui. 100. Estamos lucrando 100. Próximo passo. Quanto nós queremos lucrar? Essa meta tem que ser, esse objetivo tem que ser atingível. Ele não pode ser, eu estou lucrando 100, eu quero lucrar 100 milhões, porque ele pode acontecer, mas nos próximos 12 meses é provável que não aconteça. E ele também não pode ser muito pequeno. A gente está lucrando 100 e eu quero lucrar 105. Por quê? Porque daí é só a gente apagar a luz, desligar o ar-condicionado e cortar o café e a gente chegou nesse resultado, né? Então, nós temos que ter o nosso objetivo, nós temos que ter a nossa situação atual, do ponto de vista de lucro, nós temos que ter a nossa situação desejada, do ponto de vista de lucro, não de faturamento, não de vendas, não lucro, e nós temos que medir essa distância. Então, se a gente está em 100 e a gente quer chegar em 300, nós temos uma distância de 200 ali, de R$ 200, ou de 200 mil, ou do valor que for. A pergunta é, como nós saímos de 100 e chegamos em 300? É aí que começa, de fato, o trabalho duro. Por quê? Porque o que vai entrar nessa lista vão ser, na maioria das vezes, problemas ou assuntos que estão diretamente relacionados com mover esse ponteiro. Por exemplo, o que faria com que a empresa saísse de R$ 100 de lucro e fosse para R$ 300 de lucro? Ou de 100 mil para 300 mil? A gente pode começar a fazer uma série de uma lista com uma série de itens aqui. Mas nota que a pergunta é lucro, não é venda. Porque se fosse venda, a gente pode falar, nós poderíamos baixar o preço, nós poderíamos fazer uma promoção, nós poderíamos fazer X, Y. Ou seja, o objetivo não é vender, é lucrar. Então a coisa fica mais complicada ainda. Por quê? Porque para gerar o lucro, nós temos que olhar para tudo, nós temos que olhar para os gastos, para a receita, para o volume de vendas, nós temos que olhar para a empresa como um todo.
E quando a gente se faz esse tipo de pergunta e busca a resposta para esse tipo de pergunta, geralmente o nosso foco está no resultado. Então, a chance da gente acabar fazendo qualquer coisa que não contribua para sair de 100 e chegar em 300 é pequeno. Por quê? Porque a gente tem uma pergunta. Agora eu vou voltar lá no início da explicação. Se a gente olhar para problemas, a gente sai por aí resolvendo problemas. E a gente corre o risco de não mexer o ponteiro do lucro, que é o nosso objetivo. Agora, quando a gente coloca esse processo antes e faz a pergunta, o que fazer para sair do ponto A e para o ponto B, o que entra ali é só o que vai fazer a empresa sair do ponto A e para o ponto B. E aí tem dois componentes que nos ajudam nisso. Primeiro, o componente financeiro, que você tem no curso com as ferramentas, que não é tudo, e o componente comercial, digamos, a experiência comercial que vocês têm. Porque os números só vão trazer a razão para isso. Agora, é o seu irmão e você que tem experiência no comércio, que sabem o que pode fazer com que a empresa saia do ponto A e chegue no ponto B. Minha sugestão, não começa a fazer nenhuma implementação de projeto, nenhuma iniciativa até não ter esses 3 pontos certos. Situação atual, situação desejada e a diferença. Porque senão a gente corre o risco de trabalhar muito, de se mexer muito, de resolver um montão de problema e não gerar lucro no final do final do período. Ou seja, aí o trabalho começa. Mas, diferente daquele primeiro ponto que eu falei, se a gente olhar para a empresa, ter um monte de problema e a gente começar a resolver esses problemas, a gente corre o risco de resolver todos e não ganhar mais dinheiro. Quando a gente trabalha dessa maneira, a gente está focado no resultado. E com as ferramentas que você já tem, nós temos maneiras de medir se isso está sendo efetivo ou não. Ou seja, a gente não vai simplesmente trabalhar, fazer o máximo possível, gastando o mínimo possível, enfim. A gente vai medir no mês a mês. E a gente vai ver se as nossas ações estão aumentando ou não o resultado da empresa. Porque, em última análise, essa é a medida do sucesso da empresa. E essa é a medida da nossa capacidade como gestor, se o resultado está aparecendo em termos de lucro, né? Muita gente pensa, na minha opinião, de maneira errada, de que quando o empresário está pensando em lucro, ele não está pensando no cliente, ou ele não está pensando no funcionário, ou ele não está pensando em A, em B ou C. Isso não está longe de ser verdade, muito longe. Por quê? Porque se o empresário... Olha como é inteligente isso, como é bacana isso. Ao pensar em lucro, você tem que pensar no cliente. Por quê? Se você não pensar no cliente, o cliente não compra de você. Se o cliente não comprar de você, você não lucra. Entendeu? Então, por isso que o lucro é a melhor medida. Por quê? Porque é sinal que você está conseguindo satisfazer as necessidades do cliente a ponto dele gerar resultado econômico para você. E para os funcionários é a mesma coisa. Não adianta você... Muita gente pensa que ao pensar em lucro, você não está pensando no funcionário. Muito pelo contrário. O que a gente quer é manter os melhores funcionários da empresa. Por quê? Porque os melhores funcionários geram mais resultados. E, eventualmente, se um funcionário ganha X, nós temos que pagar 2X para ele, porque a gente não quer que ele vá embora. Entendeu? Então, justamente ao pensar em lucro, nós podemos também remunerar melhor os funcionários. Por quê? Porque a gente precisa dos colaboradores. E, enfim, e assim por diante. Às vezes, as pessoas pensam também que, ao pensar em lucro, ao priorizar lucro, a gente está explorando o nosso fornecedor. Muito pelo contrário, não adianta a gente conseguir um excelente negócio hoje, explorar um mês o fornecedor, e no outro mês ele quebrar e a gente não ter mais fornecedor. Ou ele não nos entregar mais produto, ou ele não vender mais para a gente, porque a gente não é um bom cliente. Né? Então, a medida do lucro, ela, ao meu ver, é a melhor medida de alinhamento de interesses. Quando a empresa está lucrando, é sinal que ela está gerando valor para os fornecedores, gerando valor para os funcionários e gerando valor para os clientes. É a melhor medida, na minha opinião.